Não encontrando, dali foi retirado, dali saiu. Quando as crianças foram até a casa de uma vizinha, a dona Juremarta, e lá chegando, informaram que o acusado lá estava, de porte de um facão, e dizendo que mataria todos. E, dentre isso, se envolveu a dona Juremarta e seu filho, que tentaram impedir o crime. E, após isso, acontece o que está narrado na denúncia, né? Dentre outras coisas, em que dona Juremarta e seu filho, por sorte, não foi retirado a vida. Né? Doutora, a senhora rolou as vítimas para depois? Sim, senhor. Estão presas vítimas? Sim, senhor. Pode chamar, vamos tentar ouvir a primeira vítima. Quem é a senhora vai ouvir? Quero ver a dona Juremarta. Dona Juremarta, por gentileza. Pode sentar aqui. Pode sentar. Dona Juremarta, deixa o seu microfone está funcionando. Deixa eu isso. Dona Juremarta, fale o seu nome todo, por favor. A senhora foi vítima desse episódio que envolveu o acusado presente? Sim. A senhora pode nos dizer o que aconteceu nesse dia? Nesse dia, eu estava na minha casa, juntamente com o meu esposo e o meu filho. Estava em casa e o meu filho estava fazendo uma obra. Porque, como o senhor sabe, a gente, quando tem um dinheirinho a mais assim, a primeira coisa que a gente faz é cuidar do lugar onde nos acolhe. E estávamos em casa e, de repente, uma criança bate, gritando na porta pedindo ajuda. Quando eu fui ver, era o filho de uma vizinha, criança da comunidade. O que aconteceu? Ele pedia socorro, porque na porta da casa dele estava um senhor com uma faca na mão, querendo matar alguém. Só que ele não sabia quem. Ele estava com medo, foi pedir ajuda, porque dentro da casa dele só estava ele, uma irmã e o outro que é deficiente. Então, mediante a situação, eu fui socorrer a criança. Saí da minha casa e fui socorrer a criança. Quando chego pelo caminho, o que acontece? Esse senhor, com uma faca na mão, se retirou e ficou numa esquina. E eu fui para saber o que estava acontecendo. E ele me chamou. Quando ele me chamou, eu fui conversar com ele, quando eu falei para ele não fazer o que eu estava pretendendo fazer, pedi que ele se retirasse. No que eu pedi para ele se retirar, ele meteu a mão na faca e quando ele partiu para cima de mim, eu coloquei a minha mão assim, para me defender. E ele me decepou esse dedo. Eu não tenho esse dedo em consequência do ataque desse homem. Meu filho, que veio atrás de mim, ao ver o que estava acontecendo, foi minha defesa. Porque, sendo eu uma senhora, ele não me respeitou. O meu filho foi em minha defesa. E quando meu filho se atracou com ele não brincou. Ele meteu a faca no meu filho. A intenção dele era matar. Esse homem é o acusado presente? Sim, senhor. A senhora deseja continuar o seu depoimento da presença dele? Quer que ele saia? Eu tenho assim um pouco de receio, porque ele é tão violento, ele foi tão violento, ele não me respeitou como senhora. Só justiça, quer conduzir o réu até fora do recinto, para continuar o depoimento da vítima. O senhor vai aguardar lá fora um pouco, depois eu vou chamar o senhor. Tá bom? Sem manifestações, por favor. Isso, já, senhor. Pois não, pode prosseguir. Ele lhe deu outras facadas? Outros feriu a senhora em outros lugares? Ele feriu na mão, porque no momento que eu me defendi, ele não gritou. Ele meteu a faca. A faca era grande, pequena? Sim, era um facão. Facão? Um facão. Tá. A senhora chegou a vê-lo com essa faca? Cheguei. Antes. A senhora se aproximou dele e ele estando com essa faca? Me aproximei dele em defesa das crianças, pedindo para ele não fazer nada com as crianças, porque as crianças estavam em casa só. E ainda mais tinha uma deficiente, uma especial.
Então eu fui defender para a criança. Eu não pensei que ele fosse tão bruto. Mas isso é só uma pessoa com fúria. Ele estava furioso. Nessa defesa das crianças, a senhora chegou a agredir o acusado? Não? Nem fazer menção que ia agredi-lo? Não? Eu fiquei trêmula. Eu fiquei trêmula diante da minha idade, a minha condição, né? Quantos golpes levou seu filho? 2. Foram 2 golpes. 2 golpes. Né? Tudo bem. Doutora promotora, perguntas? Sim. Diretamente. Dona Juremarta, a senhora falou que o acusado, a senhora recebeu, soube que ele estava lá quando as crianças entraram correndo na sua casa, né? Ok. As crianças estavam muito nervosas, o que elas diziam? Elas estavam inseguras, elas estavam querendo alguém para protegê-las. E a senhora só saiu da sua casa e foi até a casa daquelas crianças, né? Que inclusive chega a ser a casa do seu Leandro. Isso. Né? E a senhora tem conhecimento do seu Leandro ser parente, ainda que um pouco distante, mas parente do acusado? As crianças me chamam de tia. Eu não sou parente delas, mas as crianças afirmam que ele era tio. Ele era tio dessas crianças? Ele era tio dessas crianças. Entendi. E as crianças diziam, se eu não me engano, as crianças diziam que ele gritava dizendo que ia matá-lo, que ia matar todo mundo. Ele ia matar todo mundo, ele queria matar todo mundo. Dentre as crianças tinha um deficiente, não é isso? Cadeira de rodas. Ok. E quando a senhora foi lá, a senhora acha que ele teria condições de matar a senhora naquele momento? Teria, a fúria imensa. Teria. Tá. O seu filho, as facadas que ele deu no seu filho, ele deu em qual local? Na região, foi no ombro. No ombro? No ombro. Sim, mas perto da jugular? Perto do pescoço? Bem perto do pescoço. A senhora acha que ele tinha intenção de matar o seu filho também? Intenção de matar. E o seu filho ali estava para quê? Para defender a senhora? Para defender, porque quando ele viu um homem com um facão agredindo a sua mãe. Só estava sangrando muito? Estava sangrando muito. Ele não hesitou em me defender. Mas ele agrediu o acusado? Ele só entrou na frente da senhora? Não, só entrou na frente. Ele entrou na frente para impedir uma coisa pior. Ele entrou na frente para me proteger. Entendi. A senhora, eu sei que já foi feita essa pergunta, mas só para a gente ressaltar aqui, a senhora esboçou algum tipo de agressão ao acusado? Não é mexido. A senhora teria condições de se defender? Também não, quantidade, fragilidade. Ok. Obrigada, dona Juremarta. Graças. A defesa quer perguntar? Faço eu. Sim, excelência. Boa tarde, dona Juremarta. Boa tarde. Juremarta, a senhora, antes desse episódio, a senhora conhecia o acusado? Não. Nunca viu? Não. Mesmo sendo ele vizinho, a senhora nunca viu, nunca passou por ele? Não. A senhora conhece alguém chamado Leandro? Não. Também não? A senhora mora há muito tempo ali naquele lugar? Ou a senhora é nova ali? Não, moro um bom tempo, tanto assim que... Mas a senhora nunca ouviu falar no Leandro, nem no próprio acusado? Não. Tá bom. No momento do episódio, quando a senhora relata que as crianças, né, entraram gritando, com medo, e a senhora, naquele momento, a senhora estava onde? Estava no portão? Não, estava dentro da minha casa, estava com meu esposo e com meu filho. Aí a senhora saiu, e o que aconteceu quando a senhora viu o acusado? Eu saí para socorrer a criança, as crianças pediram socorro, pediram apoio. Então eu saí da minha casa com essa intenção de ajudar, atendendo ao grito das crianças. Quando eu saio, fazendo menção de ir à casa das crianças, esse homem já vinha saindo de lá. E nessa casa, a minha preocupação é que tinha mais 2 pessoas. Uma menina de 16 anos, de 17, e um que era especial, de cadeira de rodas. A minha ida até lá foi em defender essas pessoas. Ok. E quando a senhora viu ele com a faca, qual foi a reação da senhora? A senhora correu, ficou parada, foi na direção dele? Ele veio na minha direção e foi quando ele foi para uma esquina. Sim. Ele foi para a esquina, ficou para uma esquina e me chamou. Eu fui pensando que ele fosse ter uma conversa para solucionar o problema. Eu pedi para ele ir embora, para não fazer aquilo, expliquei a situação das crianças.
que eu era vizinha, e que eles estavam aí pedindo socorro. E o que foi que ele fez? Ele ficou parado. Quando eu falei para ele, vai embora, deixa isso para lá. Quando eu falei, não, ele tirou o facão e veio para cima de mim. Nisso eu fiz a defesa. Então eu fiz a minha defesa, coloquei minha mão, ele não pediu esforço, ele mandou o facão e decepou o meu dedo. Então, só para eu entender, é comum então a senhora sair para defender os vizinhos, até aí tudo bem, mas aí o acusado está na esquina, a senhora não conhece. Doutor, Vossa Excelência tem que fazer a pergunta direta, o senhor está especulando. Seja mais objetivo. A senhora, em algum momento, tentou tirar a faca do acusado? Não, tentar tirar a faca dele. Não, porque eu sou idosa. Como tirar a faca da mão de um homem que estava furioso? Excelência, não, só para eu poder ler o depoimento dela, que ela relatou anteriormente. Concedido. Aqui a senhora relata o seguinte: a senhora relata que a senhora foi andando em direção a ele, ele parou na esquina e chamou. A senhora relata aqui: eu fui na direção dele tentando afastá-lo, que ele parou na esquina. Nisso eu fui até ele e falei para ele ir embora quando eu levantei a mão. A senhora diz que a senhora foi na direção dele e levantou a mão. E neste momento foi que houve o ferimento da senhora. Estou só deixando claro porque a senhora deu um depoimento lá e aqui a senhora fala que a senhora não o conhece e não tentou nada, somente falou para ele ir embora. Pela ordem, Excelência. E aqui está dizendo, Excelência, que a senhora foi na direção dele e tentou afastá-lo. Então eu não vejo como tentar afastar alguém só com palavras, mas tudo bem. Vou prosseguir, Excelência. Eu ia perguntar onde o acusado estava, mas a senhora relatou que ele estava na esquina, né? A senhora que foi em direção a ele. Como a senhora se aproximou do acusado? Ele estava na esquina, a senhora se aproximou? A intenção era apaziguar a situação, conversar, porque de uma boa conversa não escapa. Ele estava furioso, ele estava fora de si. E eu estava ali somente para defender as crianças. Ok. Que me chamavam de tia, mesmo sem ser. Essa faca que a senhora falou, a senhora lembra mais ou menos o tamanho dessa faca? É uma faca. Aproximadamente? Não. 1 metro, 50 centímetros? Não. Ah, não lembra? Não. Pois bem. Porque no depoimento da senhora, a senhora fala que ele estava com uma faca. Em momento algum, a senhora relata um facão. Então, assim, para ficar claro, que é a diferença entre uma faca e um facão. Entendeu? Então, só para deixar isso consignado, vou prosseguir aqui com as perguntas. A senhora diz que não agrediu o acusado, né, mas em fé de depoimento a senhora se contradiz. Naquele momento que a senhora diz que ele estava enfurecido, ensandecido, louco, ele poderia ter matado a senhora, já que a senhora se diz uma senhora frágil e tal? Com certeza. E por que ele não matou? Porque eu acredito que a minha postura em relação a ele fez com que ele parasse. Mesmo ele fora de si, porque a intenção dele era matar. Ele estava procurando uma pessoa para matar. Qualquer pessoa? Com certeza sim, porque ele foi na casa dessas crianças, onde estavam essas crianças, procurando alguém porque ele tinha que matar. Então ele não matou a senhora, mesmo a senhora já estando com o dedo cortado? Não. Ele Não conseguiu matar porque o meu filho tomou atitude. Aí seu filho... Qual foi a reação do seu filho quando viu a senhora ali com o dedo sangrando, machucado? Ele tomou a frente, para me defender. Aí agrediu o acusado? Aí, não, o acusado que agrediu o meu filho. O acusado agrediu. Sim. Então o seu filho, ele só entrou na frente, mas não tentou nada? Não, contra ele não. Excelência, permita-me ler mais um trecho do depoimento da dona André Marta. Dona André Marta, a senhora em depoimento, a senhora diz o seguinte: quando eu gritei para o meu marido e para o meu filho que ele havia cortado meu dedo, o meu filho pulou em cima dele. Não, a senhora disse agora que o filho da senhora não, em momento algum, esboçou reação contra ele. A senhora disse que ele simplesmente tomou a frente da senhora e eu perguntei se seu filho agrediu e a senhora disse que não. Concorda? A senhora falou. Aqui depoimento da senhora. A senhora quer ler? A senhora?
Confira esse acesso na cura de distinção estabelecido. Meu marido. Meu filho pulou em cima dele, não foi apontado, o braço do filho. Só confia no depoimento? Confio. Depoimento em sede policial e juízo. Na instituição de juízo. Então, em juízo, a senhora disse isso, quando a senhora veio depor aqui a primeira vez, e hoje a senhora está se contradizendo. Mas tudo bem, vamos prosseguir. Sem mais perguntas, Inês. Os jurados desejam realizar alguma pergunta? Se quiserem fazê-lo, façam a minha pessoa, que eu apresento a pergunta. Algum esclarecimento que os jurados queiram fazer? Só um esclarecimento, dona Marta. A senhora, qual foi o motivo dessa briga? A senhora depois apurou por que o acusado estaria tão irado, querendo matar todo mundo? Nossa, Eu não falei, não, mas queria que foi uma coisa pessoal. Eu procurava um homem. Procurava um homem. A senhora sabe o motivo? Não. A motivação? Nunca soube? Nunca procurou saber? A senhora continua morando no mesmo local? Continuo. O acusado foi preso em seguida? Sim. Foi preso. Está preso até hoje, né? Muito bem. A senhora nunca conheceu, nunca viu o acusado na sua vida? Não. Ele era seu vizinho? Ele morava lá perto? Eu saí, não. Não, né? Qual a distância que a senhora estava para o acusado? 100 metros, 50 metros, mais ou menos? Ah, não sei, Não sabe. Né? A senhora nunca teve nenhum problema com esse senhor? não. Nunca teve nenhuma briga, uma discussão? Não tinha problema com a minha criança. Não tinha problema, né? Por Perfeito. isso, era biquista, e as crianças do local têm me chamado de tia, porque tem puxado uma Perfeito. Tá, muito obrigado. Doutor, qual a próxima vítima? A próxima vítima é o senhor Paulo. Obrigado, Majora Marta. Por favor, acompanhe a Majora Marta até a porta. Chamar o senhor Paulo, por gentileza. Cadê o senhor Paulo? Está aí? Tá, senhor Paulo. Pode mandar entrar o réu, por favor. Não sei que o senhor teve um problema com o preço do depoimento diante do réu. O senhor teve algum problema? Não, senhor. Não? Então, por favor, réu. Sou inocente. Eu deixo de algemar o réu porque não apresenta nenhuma periculosidade. Mas a sua justiça, por gentileza, fique do lado do réu, por gentileza. Faça a companhia, por gentileza. Tá. Qual o nome do senhor? Boa tarde, senhor. Boa tarde, qual o seu nome? Senhor Paulo. Senhor Paulo. Tá. O senhor foi vítima desses fatos, não é isso? Senhor? Foi vítima desses fatos. Sim, O senhor senhor. pode contar com detalhes o que aconteceu? Sim, senhor. Pode falar. Doutor, eu moro nessa residência há muitos anos. E quando eu estava realizando uma pequena obra, você sabe que pobre se gosta de obra, né? Eu estava fazendo essa obra, eu estava lá virando a massa, quando ouvi justamente o grito das criancinhas. Mata, mata, mata. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, vi aquela correria de crianças. Quando eu deparei, aí eu vi aquele tumulto. Aí quando eu deparei, vi que minha mãe saiu à procura dessas crianças, muitas crianças correndo na rua. Então, olhei para ver o que era, quando cismei assim, uai, o que minha mãe está fazendo ali, no meio daquela multidão? Aí vi que ela estava sendo golpeada, um golpe de facão. Aí quando eu olhei bem mesmo, falei, não estou acreditando que é minha mãe. O senhor sabe como é mãe, né? A gente sempre tem um carinho. E eu, coitado, não sabia o que fazer. Pulei na frente em cima do cidadão, ele já tinha decepado o dedo da minha mãe, coitado. Eu fiquei muito triste, doutor, humilhante. Inclusive, tá vendo aqui, ó, eu estou com curativo aqui hoje. Ele me decepou, me deu uma facada nas costas, eu não estou nem podendo mover o braço. Poxa, doutor, eu não sei o que fazer. Foi humilhante. Foi esse homem que deu a chacada? Foi esse senhor. Ele é seu vizinho? Ele é seu vizinho? Ele passa na rua, eu nem falo com ele, só me conheço de vista. Por que ele teria dado facadas no senhor?
Excelência, o motivo não sei porquê. Pelo que eu via lá os vizinhos constantemente falar que era um homem violento, eu ficava olhando, violento que nunca me fez nada, e de repente deparei com essa situação. Eu fiquei muito assim, transtornado, porque via aquelas crianças, minha mãe, coitada, já idosa, muito idosa, não sabia o que fazer, então ela fez proteção dessas crianças. E o senhor chegou a ser salvo por alguém? Alguém lhe acudiu? Não, senhor. Eu fiquei lá pedindo socorro, ninguém me acudiu. Ele parou espontaneamente de lhe esfaquear? Ele parou porque muita gente na rua se aglomerou. Quando houve essa aglomeração para espancá-lo, aí ele pegou e parou. Mas eu já estava com o meu braço já ferido em minhas costas, não podia mover mais o braço, não tinha mais como defender, mas eu consegui, graças a Deus, eu consegui defender minha mãe. Você foi socorrido pelo SAMU? Não, senhor, foi pelos meus próprios. Meus próprios. A senhora, sua mãe também? Minha mãe também, no Hospital de Nova Iguaçu. No Hospital da Costa. Chegou a ficar internado? Não, senhor, não cheguei a ficar internado. Sua mãe ficou internada? Também não, nós fomos liberados. E assim nós fomos liberados, doutor. Tivemos que fazer uma boletim de ocorrência, foi uma tristeza danada. Consta aqui nos autos que a sua mãe perdeu o dedo, e consta também aqui que a sua mãe passou por uma cirurgia. Isso é verdade? É verdade, mas ela... O senhor não chegou a Não, senhor. fazer cirurgia? Não? Mas ela ficou sabendo, né, doutor? Perfeito. Doutora, perguntas? Sim, excelência. Seu Paulo, né? Sim. Seu Paulo, eu fico até emocionado com a sua situação que você está passando. Imagino que realmente seja muito duro, muito difícil. Eu tenho mãe, logicamente farei a mesma coisa, mas me permita perguntar ao senhor, a gente verifica que foi uma situação realmente que não tinha como se evitar isso, né? Eu faço uma pergunta, senhor. Alguma atitude que o senhor ou a sua mãezinha poderia fazer que pudesse evitar essa situação, esse ataque de fúria do acusado? Olha, doutora, a minha mãe é idosa, não tinha como se defender. Então eu tive que defendê-la. Sim, me permita só refazer essa pergunta do senhor. Teria alguma coisa que o senhor ou a sua mãe pudessem fazer para evitar essa agressão gratuita ao senhor e à sua mãe? Não, senhora. O senhor acha que os golpes, a gente não estava presente, então a gente não tem condições de saber exatamente como foram os fatos, né? Mas só pelo seu testemunho da sua mãe e as outras testemunhas que estiveram no local. Mas eu gostaria de saber o seguinte, seu Paulo, os golpes que foram desferidos pelo acusado, eles foram fracos, fortes? O senhor via que qual era a intenção dele? O senhor conseguia mensurar a intenção dele naquele momento, tanto para a sua mãezinha quanto para o senhor? Olha, doutor, ele voltava o falcão com tanta violência, porque quando eu cheguei a me defender, o golpe foi tão forte que chegou a desferir um corte no braço. E a costa do facão bateu justamente no meu ombro, com a violência tão grande que eu não consegui mais mover o braço. Entendi. Perfeito. A sua mãezinha falou que ela saiu, né, em defesa das crianças, lógico que são crianças indefesas, né, imagina que com alguém desse porte, né, desse tamanho, né, poderia logicamente fazer mal às crianças. Mas uma pergunta que eu faço ao senhor: o senhor presenciou o golpe que a sua mãe levou, presenciou? Presenciei, eu fiquei muito abalado e ainda estou até hoje, doutor. Tinha muito sangue, muita coisa? Muito sangue, doutor, muito sangue, eu fiquei todo lavado de sangue, tive que ir para o hospital, com a roupa toda suja. Foi horrível, doutor, eu estou na memória até hoje que eu não estou conseguindo já nem dormir. Tá, seu Paulo, só mais uma pergunta. Poderia dar a impressão, senhor, de que ele teria desferido algum golpe um pouco mais mortal do que talvez o corte do dedo? Poderia ter ido para um outro lugar? O senhor acha que se sua mãe não tivesse defendido com as mãos, ele poderia ter acertado a face da sua mãe? Ou algum outro local que fosse um pouco mais perigoso para ela? Doutora, ele realmente foi pensando em matar minha mãe. E eu tive que defender, porque a única coisa que eu tenho nesse mundo é minha mãe. Perfeito. E só mais uma coisa, o senhor teria algum desafeto? Eu vi que o senhor já disse que só conhecia de vista, mas já esbarrou com ele alguma vez na rua? Não. O senhor já fez algum mal?
algo que pudesse explicar essas agressões? Olha, eu sou uma pessoa de bem, sou um trabalhador, faço a minha obra devagarzinho para ajudar minha mãe lá na benfeitoria da casa. Eu nunca tive desafeto com ninguém, graças a Deus, eu sou uma pessoa de bem, moro muitos anos nesse local, e o fato de acontecer isso, não sei nem por que aconteceu. Isso é uma maldade muito grande, doutora. Isso tem um mal no coração. E a última, se a sua mãe, se esse seu Leandro estivesse lá, que é a pessoa que ele foi lá para matar, ele foi lá com a intenção de matar o seu Leandro. Se o seu Leandro estivesse lá, ele também teria feito algo com o seu Leandro, teria ferido ou matar, ou poderia conseguir matá-lo como era a intenção dele? Doutora, quando a pessoa está com mal na cabeça, no coração, ele é capaz de fazer tudo, doutora. Isso aí eu não, sem sombra de dúvida. Eu me sinto muito mal agora. Está sofrendo muito. Obrigada, Sr. Paulo. Obrigada, senhor. Defesa quer perguntar? Sim, excelência. Boa tarde, Sr. Paulo. Boa tarde. Sr. Paulo, o senhor conhece antes desse episódio, o senhor já conhecia o acusado? Não, senhor. Não. O senhor nunca viu lá na redondeza, mesmo sendo vizinho do senhor nunca ouviu? Doutor, eu sempre visto passando para lá, passando para cá, mas eu nunca tive contato, nunca dei bom dia, nada. O senhor e o acusado já tiveram alguma desavença, algum problema? Não, senhor. O acusado, ele, porventura, teria algum motivo para querer matar o senhor? Doutor, o motivo não sei porque ele fez isso, mas eu acho que não tinha motivo. Ok. Onde é que o senhor estava quando começou essa confusão toda? Onde o senhor estava, efetivamente? Doutor, eu estava na calçada da minha casa fazendo uma obra, fazendo uma massa, para fazer uma obra na minha casa. Sim. Então o senhor estava na rua, né? Isso. É porque, excelência, vou ler para ele o que ele falou em sede policial. Em sede policial, o senhor relata que o senhor estava dentro de casa com a mãe do senhor, quando o senhor e a senhora, sua mãe, ouviram algumas crianças gritando e saíram após esses gritos para ver o que estava acontecendo. Isso o senhor falou em sede policial. E aqui o senhor disse que estava na calçada. Afinal, o senhor estava dentro ou fora de casa? Doutor, a minha obra, a massa que eu estava fazendo, era na calçada, do lado de fora. Mas contudo que eu fui beber uma água, porque o sol estava muito quente, quando eu cheguei dentro de casa, eu fiquei ouvir as crianças gritando. Eu peguei e perguntei, mãe, o que será que está acontecendo? Quando eu deparei, foi justamente por esse episódio. Sim, então eu vou refazer a pergunta, talvez eu não me fez entender. A gente não precisa saber onde o senhor estava realizando a obra. O senhor efetivamente estava dentro ou fora de casa? A obra estava sendo feita. O senhor estava dentro ou fora de casa? No momento, eu estava dentro de casa. No Sim, momento, dentro de casa. do escutar os gritos. O senhor sabe por quê? O senhor conhece alguém com o nome de Leandro? Não, senhor. Leandro, o senhor não conhece? Não, senhor. É porque o Leandro, segundo consta, seria vizinho de vocês. E ainda assim o senhor não conhece nem o Leandro e nem o acusado, correto? Correto. Ok. Eu ia perguntar se o senhor sabe qual seria a intenção do acusado de matar o Leandro, mas se o senhor não conhece nenhum dos dois, essa pergunta cai por terra, né? A sua mãe em algum momento tentou tirar a faca do acusado? Quando ela chegou e estava já golpeando, para que ele não matasse a minha mãe, que já tinha participado do dedo, eu peguei, pulei à frente para poder não cometer um ato maior. Sim, eu perguntei em relação à sua mãe. Ela, sua mãe, tentou tirar a faca do acusado em algum momento? Doutor, isso aí eu não sei explicar, porque nesse momento eu não assisti. Doutor, eu vou ler para o senhor mais uma vez aqui em sede policial, que o senhor relata o seguinte.
O senhor relata que após as crianças entrarem gritando, saiu a sua mãe e o senhor logo em seguida. Então isso me faz crer que quando a mãe do senhor saiu, o senhor saiu logo atrás, correto? Mas sim, o senhor não viu se a mãe do senhor tentou tirar a faca do acusado. O senhor viu? Não, senhor. Não viu. Ok. Em algum momento o senhor agrediu o acusado? Em momento algum, senhor. Nunca agredi. O senhor nunca agrediu o acusado? Não, senhor. E quando o senhor viu a mãe do senhor com as mãos sangrando, a sua mãezinha que o senhor, né, protege, ama, que todos nós amamos, Sim. o senhor viu ela sangrando, mas nem assim o senhor não tentou defendê-la agredindo o acusado? Não, eu defendi a minha mãe. Mas o senhor agrediu o acusado em algum momento? Não, senhor. Não? Não, senhor. Eu fui agredido. É porque aqui no depoimento da senhora, sua mãe, ela diz que no momento que gritou pelo senhor, o senhor pulou em cima do acusado. E eu mostrei esse depoimento para ela, ela reconheceu que o senhor pulou em cima do acusado para tentar defendê-lo. Isso aconteceu? Pular não quer dizer que eu fui agredido. Eu pulei para poder defender a minha mãe. Sim. Caso eu fui defendê-la, foi que eu fui golpeado. No braço, o senhor está vendo? Que está até marca até hoje, e nas costas. Sim, bem entendemos. Se o acusado, ele, naquele momento ali de fúria, ele quisesse matar o senhor, ele conseguiria matar? Com certeza. E por que não matou? Não sei porque não matou. Você não sabe? Mas que vontade de matar ele tinha. Se ele tinha vontade de matar e estava com um instrumento para matar, eu estou perguntando, por que não matou o senhor? Aí eu não sei por que não matou, mas eu vi a morte na minha frente, doutor. Quantos anos o senhor mora lá naquele local? Ô, doutor, devido a esses fatos acontecidos, não estou nem me lembrando quanto tempo mais eu moro ali. O senhor não lembra? Não lembro. Mas é muito tempo. Bastante tempo. Mais de 10 anos? Por aí. Mesmo assim não conhece nem o acusado nem o Leandro? Não, senhor. Ok. Em que momento que o senhor foi ferido pelo acusado? No momento que eu fui ferido, o acusado viu que eu estava ferido, já caído, aí a vizinhança começou a gritar, lixa, lixa, aí ele veio aquela multidão para cima dele. Aí eu não sei precisamente porque eu fui para o hospital, eu não sei se ele foi inchado ou se não foi. Sim, vou tentar ficar mais claro. Quando pergunta em que momento, quando o senhor saiu de casa, ele já foi na direção do senhor, depois que o senhor viu que a mãe do senhor estava sangrando, que o senhor pulou em cima do acusado para tentar defender a sua mãe, foi nesse momento que o senhor foi ferido? A minha mãe, quando foi ferida... O senhor, doutor, o senhor, quando o senhor foi ferido. Foi. Você pode repetir, por favor? Em que momento que o senhor foi ferido? Quando o senhor saiu de casa, logo em seguida a sua mãe, o acusado ensandecido, louco, ele foi em direção ao senhor para te ferir, ou no momento que o senhor viu a mãe do senhor sangrando, o senhor foi defender a sua mãe, como seria a reação de qualquer um de nós aqui presente, e neste momento que o senhor pulou em cima do acusado para defender a sua mãe, foi aí que o senhor foi ferido. Qual foi o momento? Olha, foi um momento horrível, doutor. Só o senhor no meu lugar, senhor. Excelência, então, a vítima não está respondendo a pergunta. Estou fazendo a pergunta direta, a filha pergunta 3 vezes e não responde. A pergunta é direta, é saber em que momento que ele foi atingido pelos golpes. É simples. É só responder. No momento que eu vi minha mãe sangrando, eu pulei em cima do acusado e ele me feriu. Ou no momento que eu saí de casa, ele correu atrás de mim e me feriu. Ele está... A defesa, eu gostaria só de esclarecer a defesa, que em sede policial, consta da documento de Alex, dizendo o seguinte, que Paulo César tentou proteger sua mãe sendo atingido no braço. Ou seja, há testemunhos nesse sentido que relatam isso, que ele foi defender a mãe e foi atingido no braço. Mas o Alex é policial, ele não estava presente. Sim, foi capturado. Só quer outro esclarecimento, mas melhor que isso. Você pode repetir, por gentileza? Sim, Alex da Silva Rocha. Sim. Ele disse que Paulo César, foram 3, que Paulo César tentou proteger sua mãe sendo atingido no braço. Esse foi o momento. Entendi. Ok? Mais perguntas, doutor?
mais uma pergunta, doutor. Esse momento que ele atingiu o Senhor, ele atingiu o Senhor diretamente ou ele ficou rodando a faca, ensandecido, sem saber quem ele iria atingir? Doutor, ele ficou rodando o facão para procurar a melhor posição para poder me atingir. Mas conforme eu estava me defendendo, aí o homem do facão partiu para o meu braço, que me machucou. E as costas do facão que bateu no meu ombro. Sem mais perguntas, excelência. Eu tenho aqui duas perguntas formuladas pelos jurados. A primeira delas é o seguinte: segundo a dona Júlia Marta, nunca ouviu falar do réu. Porém, Paulo diz que vizinhos dizem que ele é muito perigoso. Por que o senhor afirma isso? Segundo as pessoas de vizinhança falavam, mas a gente nunca acreditava que ele seja um homem. Ele, em algum momento, lhe ameaçou, tentou contra a sua vida, no passado, coisa do seu? Não? Por isso que eu fiquei assim, meu Deus, por que será que está acontecendo? Eu até hoje não sei por que aconteceu isso. A outra pergunta diz respeito ao seguinte: as crianças gritaram, mas por qual motivo? Porque vi um homem gritando, vou matar, vou matar, vou matar. Aí eu pensei que fosse uma brincadeira de criança. Quando eu vi que a pessoa, um objeto na mão, depois que eu reparei que era um facão, aí eu entrei em pânico também. Entendi. Jurados são satisfeitos? Encerrando o depoimento do senhor Paulo César Filho. Obrigado. Doutor, Tu quer falar mais alguma coisa? queria ser senhor. O que o senhor quer Eu falar? estou com meu estado de saúde muito abalado. Eu vou sair daqui, mas eu vou direto para o hospital. O senhor vai com Deus, vai em paz. Sim, senhor. Vou lhe encaminhar para o psicólogo para que você possa ter um entendimento. Tá bem? Obrigado. Tá bom? Só a justiça encaminha o nosso vítima para o hospital. Tá. O acusado falará. O acusado, por gentileza, quem ficar aqui na frente, por gentileza? Senhor Alessandro dos Santos Cavalcante, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. E esse silêncio não implica necessariamente o reconhecimento de culpa, não é? É um momento do senhor apostar na sua defesa técnica, né? Nesse exato momento, mas se o senhor permanecer calado, isso não vai interferir em nada no desfecho do julgamento, desse julgamento. O senhor quer usar da sua prerrogativa constitucional de permanecer calado? Permaneço calado. Permanecer calado. Ok. Só com as perguntas do juiz ou só vai responder perguntas do seu advogado? Ou do Ministério Público? No MP não. O Ministério Público não quer acusar. Então é muito parcial. O senhor só se limita a falar o que eu lhe perguntar. Ok? O senhor quer responder perguntas do seu advogado? Sim. O doutor quer fazer perguntas ao réu? Sim, excelência. Pode não. Senhor Alessandro, boa tarde. Em algum momento, o senhor tinha a intenção de matar alguma das vítimas que aqui esteve? Não. O senhor já teve alguma desavença no passado com alguma das vítimas aqui presentes? Não. Sem mais perguntas, né? O senhor responde alguma pergunta dos jurados? Permanecer calado. Perfeito. Pode sentar, por favor. Muito bom. Passemos agora para os debates. O Ministério Público terá um prazo de 20 minutos para formular as suas indagações. Ok? E defesa também. Por causa do tempo, né? Eu vou dar 20, 28. Então, não tem mais já os 4 eu escritos. Tá bom? Isso faz a saudação. Boa tarde. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Ao vivo.
desta vara criminal, Dr. Jorge Dória, meus cumprimentos, e creia, Vossa Excelência, que no dia de hoje, certamente, beberemos do cálice da justiça, porque o Ministério Público tem um papel preponderante nesse contexto social de buscar a verdade, né? E hoje triunfará aos olhos da lei, certamente. Cumprimento também o nobre defensor, Dr. Cristiano Marques, colega de turma, em que aprendemos juntos ali. Felizmente hoje está do lado errado, não está do lado da sociedade, né? Quisera eu que estivesse hoje do lado do povo, que o senhor estivesse do lado da sociedade, mas hoje é meu oponente, né? Infelizmente. Mas não é meu inimigo, né? Meu inimigo tenho como inimigo apenas a deslealdade, a injustiça, o crime, o desrespeito. Esses sim são meus inimigos. Mas que, mais uma vez, a justiça seja feita nesta respeitável casa de justos, né? Que aqui só temos justos, pessoas probas, leais, observadores da perfeita e pura justiça. Aos senhores jurados, gostaria também de cumprimentá-los e dizer que hoje vós sois os juízes do fato. Está nas mãos de vocês decidir pela justiça ou decidir pelo afrouxamento da lei, que não é para isso que ela nasceu. A lei foi criada justamente para que fosse cumprida. Ouço nas ruas que a lei deveria mudar. Ouço pessoas dizerem que o Código Penal precisaria ser reformado, mudado. Tenho para mim que a única coisa que se precisa fazer hoje é respeitar as leis que aqui estão, que aí estão para preservar a vida, preservar a integridade física, preservar o bem comum da sociedade. Cumprimentos hoje, fico feliz em vê-los aqui. Tenho certeza que serão justos, serão compassivos com a justiça. A assistência presente, a todos os colaboradores da Justiça, o senhor oficial de Justiça, senhora secretária, linda hoje, viu? Especialmente bela. Dedico meus cumprimentos, rogando o silêncio necessário e a percepção dos detalhes desse julgamento. Senhores serventuários, também o Ministério Público os cumprimento. Obrigada. Inicio a minha fala expondo algo. A denúncia levantada pelo Ministério Público é de que o senhor Alessandro foi até a casa do seu Leandro, né, que hoje nós conhecemos a vítima, porque até então, pelos depoimentos das vítimas, que como todos aqui vocês puderam observar, muito, né, abaladas emocionalmente, porque quem aqui não tem uma mãe, né? Quem aqui não tem uma mãe? Inclusive, vale observar que nós temos aqui 1, 2, 3 mulheres. Eu posso imaginar que o senhor defensor não gosta muito de mulher, não, né? Isso não é só para não, né? O senhor deixou as mulheres de lado, escolheu os homens. Enfim, então, diante disso, né, diante da... Mas nada contra, tá? Se existe algum jurado aqui, inclusive, que não gosta, é uma opção sua, mas eu faço essa observação, né, que o nobre defensor não gosta muito de mulheres. Eu devo lembrar a nobre promotora que jurado é jurado. Diante disso, a gente não escolhe pelo sexo, não, tá bom, doutora? A gente escolhe geralmente por opção, a gente olha, vê bonito, você gosta mais dos homens, né? Mas enfim, voltemos ao nosso caso. A opção aqui é jurídica, não sexual, tá bom, doutora? Observe-se, quem é que não tem uma mãe aqui? Hoje a gente nem discute mais o risco corrido pelo seu Leandro, até porque ele não foi achado, ele não estava em sua casa. Observa-se que o seu Alessandro foi até aquela casa e com a intenção justa e perfeita de matar, né, justa para ele, de matar alguém, né, de matar o seu Leandro, que inclusive o senhor foi para lá para isso,
né? Inclusive, levando em consideração a fala debochada do acusado, que se sentou aqui e disse que nós só estamos aqui para acusar, erradamente, o Ministério Público está aqui para garantir a segurança, o bem-estar e, principalmente, a comunhão em sociedade. Se nós hoje aqui aceitarmos que alguém pode entrar na casa de alguém, invadir um domicílio com a intenção de matar, e essa pessoa sai desse local, e ali encontra pessoas que não tinham nada a ver com isso, e ainda assim, porque ele tinha intenção de matar, porque é o que nos parece, ele não sairia dali se não fizesse algo com alguém. Porque se a intenção dele fosse simplesmente o seu Leandro, e a defesa poderia dizer que foi erro de pessoa, que não foi, porque o seu Leandro nem estava ali. Mas Dona Juremarta e o seu Paulo, que nem faziam parte, simplesmente estavam ali para proteger crianças indefesas, inclusive sendo uma delas um deficiente físico, alguém que não teria como se defender. Eu faço uma pergunta a vocês que aqui estão e aos senhores jurados. Os senhores aqui podem ser homens, podem não se sensibilizar com a situação da Dona Juremarta, mas os senhores aqui têm mãe. Quem é dos senhores que aqui não entrariam na frente vendo sua mãe com o seu dedo decepado, sangrando, com a roupa suja, pensando, eu imagino que num momento de nervosismo, não seria possível para ele mensurar que era apenas um dedo cortado. E se ele vendo um facão, uma faca grande em sua mão, quem é que não poderia imaginar que poderia ter sido algo pior? Quem é que não poderia esperar que aquele homem, uma senhora indefesa, frágil, não poderia se defender? E quem dos senhores ou das senhoras aqui, ainda que soubesse que poderia dar a sua vida em favor, em detrimento da vida de sua mãe, qual dos senhores aqui não fariam isso? Eu espero que todos os senhores aqui estejam ou estivessem dispostos a isso. Então, jurados, senhores jurados, excelência, eu suponho que não se tratou de algo ocasionado, algo que simplesmente aconteceu, não. Este senhor tinha sim a intenção de matar, porque se não tivesse, um facão não é para machucar ninguém. As senhoras aqui que manuseiam uma faca em casa, sabem quantas vezes nós estamos diante de algo que nós temos medo, até guardamos a nossa casa num local um pouco mais escondido, as facas maiores, porque elas têm um potencial ofensivo maior. E se alguém entra em nossa casa com uma faca grande, certamente ele encontra algo assim, certamente nos fará mal. Porque alguém que transita com uma faca grande, um facão, ou seja lá pequeno ou grande, independente do tamanho, como a defesa afirmou, dizendo que não se pode mensurar se a faca era pequena ou grande, independente de qual seja ela, a intenção do acusado era, de fato, fazer algo, cometer um delito. Então ninguém sai de casa de posse de uma faca simplesmente para conversar, ou para pentear os cabelos ou cortar. Né? Eu suponho que se alguém sai de casa com uma faca na mão e entra na casa de alguém dizendo vou matar, certamente essa pessoa não vai fazer carinho em alguém. Suponho eu que só poderia ser com essa intenção. Qualquer um que tenha um conhecimento de culinária, né? Hoje em dia os homens cozinham também, qualquer um de posse de uma faca pequena, ainda que seja pequena ou da maior ainda, saberia muito bem, inclusive, que para esquartejar alguém simplesmente seria somente ir até juntas e ali seria facilmente retirado. E suponho, queridos, que essa pessoa, além de sair com um facão de casa, sabe-se lá qual foi a intenção, qual foi a motivação dele, isso também não me interessa. O que me interessa não é a motivação do acusado, mas o que me interessa é a atitude do acusado. Isso sim é passível de sanção. A intenção do acusado pouco me importa. O que me importa foi a atitude dele. Pois a atitude dele foi ir até a casa de alguém em que estaria lá uma pessoa em que ele estava destinado a matá-lo. E não o conseguindo, isso demonstra que esse senhor, esse sujeito aqui, e me desculpe os senhores que não precisam, né, não merecem ouvir isso, mas isso aqui é uma escória da sociedade. Isso aqui não tem condições de ficar excelência, ela está ofendendo Isso aqui não tem condições de ficar solto. fazer parte do júri. Isso aqui não tem condições de ficar solto. Obrigado, excelência. Obrigado porque o senhor está prezando pela justiça. Muito obrigado. Esse senhor aqui não tem condições de ficar solto.
Porque quem sabe hoje foi a dona Juremarta, ontem foi a dona Juremarta, ontem foi o senhor Paulo, mas amanhã pode ser os senhores, as senhoras e a mãe dos senhores e das senhoras. Porque alguém que sai de casa motivado a matar uma outra pessoa, ele poderia dizer, tinha um motivo. Sim, eu pergunto, tinha um motivo, mas qual seria o motivo desse sujeito de esfaquear com a intenção de matar também dona Juremarta e seu Paulo? Eu acho que rodeia-nos hoje um ponto de interrogação. Se esse sujeito não é um sujeito tendente ao crime, tendente a matar uma pessoa sem coração, porque ele não pensou nem mesmo que aquela poderia ser sua mãe, poderia ser sua avó, alguém que não tem sentimentos, merece alguém que não tem sentimentos ficar preso, ficar solto, ficar disponível a cometer outros crimes. Perdoem-me vocês, perdoem-me os senhores, mas no meu pobre pensamento, na minha pobre convicção, tenho para mim que esse senhor, esse sujeito, não tem condições de conviver em sociedade. A nobre defensora teria que se ater aos autos. Alguém que... Só está se atendo aos autos, doutora. Só está a imaginação da senhora isso? O senhor está presidindo a sessão? Só está imaginando. O senhor está presidindo a sessão? Então, por gentileza, não te solicitei. Permaneça calado, por favor, se me permite. Eu posso manifestar, doutora. Então, o senhor está presidindo? O senhor está presidindo? Porque a senhora está falando coisas que não estão nos autos, doutora. Tem que se ater aos autos, doutora. Diz o pensamento público. O que não está nos autos, doutora, não está no mundo. Doutor, pela ordem, aquele não está sabendo abaixar a orelha. Deixa a doutora concluir a ideia. Concluindo então meu pensamento. O que não está nos autos não está no mundo. Concluindo então meu pensamento, não está nos autos também, se eu me interromper, não permitiu continuar o meu pensamento. Eu agradeço o senhor a respeitar. Muito obrigada, agradeço o respeito pelo senhor. Obrigada. E continuando assim, pergunto aos senhores, que hoje, como eu saudei, inclusive eu olho para os senhores e vejo nos senhores olhares de certeza de que a justiça tem que ser feita aqui. De que esse lugar aqui não é simplesmente uma tribuna, um local comum. Se cá os senhores estão, aqui estão para que seja preservada a justiça, para que seja preservado principalmente nesse lugar, nesse recinto, dessas portas para dentro, que seja preservado o princípio de maior relevância no ordenamento jurídico brasileiro, o direito à vida. Que se nós não temos disponível o direito à vida, se não podemos escolher, viver, o que será que poderemos ser? O que será que poderemos ter? Se nem mesmo a nossa própria vida pode ser preservada, porque pessoas como essa vivem aí soltos, vivem aí ao nosso derredor, levando para um pensamento bíblico, algo que a Bíblia diz, e que esse país laico me permite falar isso. A Bíblia fala que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, sim, e também ela vem dizendo que nós somos rodeados. Nós estamos aqui, nós estamos no meio de um local e ao nosso derredor está o inimigo buscando a quem possa tragar. Trazendo isso para cá, cá estamos nós. Também fala, não julgueis para não serem julgados. Senhor, por gentileza, eu agradeço que o Senhor permita eu terminar meu pensamento. Obrigada. E olhando diante disso, percebo que talvez sejamos nós aqui, réis mortais, sendo rodeados por um sujeito que tem livre e espontânea vontade de matar. Então, Excelência, também me reporto tanto ao Senhor quanto aos senhores jurados, que alguém que dá uma facada, se os senhores observarem, a senhora só teve o dedinho decepado porque ela, por um milagre ou por uma ajuda divina, que assim eu creio, por uma ajuda divina, ela teve um reflexo ainda que com sua idade, hoje é uma anciã, muito bela, muito bem conservada, pelo sinal, mas ela conseguiu se defender, porque se ela não se defendesse com suas mãos à frente do seu rosto, aquela facada seria em sua face. E com o tamanho da faca, que pode observar os senhores, vão ler, os senhores leram a denúncia, os senhores conseguiram ter acesso também, inclusive, aos testemunhos dados em sede policial. Os senhores viram que ele estava com o facão. Quem é que tenta agredir alguém, simplesmente afastar? Porque a defesa pode querer alegar, não, mas era legítima defesa de uma senhora de 70 anos? O que é que uma senhora
frágil poderia fazer diante de um homem desse tamanho? Ah, nobres colegas, é difícil eu olhar para essa senhora e ver nela uma ameaça. Ameaça? Nem para mim essa senhora é uma ameaça. Se eu olho essa senhora atravessando a rua, pois eu vou lá e vou ajudá-la a atravessar, porque ela pode cair e tropeçar. Poderia ela intentar algum mal contra esse senhor? Por favor, eu acho que eu não preciso de respostas. É uma pergunta que nem precisa de respostas. Então, a defesa pode querer alegar sim, que era legítima defesa, sim, claro. Ele estava com um facão na mão e veio uma senhora fisiculturista arrebentar ele. Só poderia ser assim, por favor. Então, um senhor desse que se assenta nessa cadeira e com um olhar de deboche, dizendo que vai ficar calado, o senhor não quis falar por quê? Por que o senhor não quis falar? Porque sabe que se falar, você se incriminar. Porque sabe que o que fez é reprovável. Porque a Constituição garante. Porque se não fosse a Constituição lógico, garante. a Constituição garante que você não é obrigado a produzir prova contra si. A Constituição garante o direito ao silêncio. A Constituição brasileira, ela nos assegura o direito ao silêncio para que ninguém será obrigado a produzir provas contra si. Logicamente, se nós fizermos uma interpretação da Constituição, diz que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Então significaria dizer que se ele abrisse a boca, ele produziria provas contra ele. Então por que, queridos senhores jurados, ele permaneceu calado? Porque ele sabe, ele assegurou o direito dele, até cuspir aqui. Ele assegurou o direito dele de não produzir provas contra ele. Pois se ele não tivesse o que esconder, o que lhe negaria de falar? O que o proibiria, o que o impediria de falar aqui? Se ele nada fez, por que não se defendeu? Aprendi com meus avós que o justo não se justifica, né? Tomei muita surra porque eu não me justifiquei, mesmo quando eu estava certo. Então, se esse senhor está certo, por que não pôde falar? Se esse senhor não tem que esconder, por que se manteve calado, senhor? Difícil. Faço uma pergunta ao senhor, não sei se o senhor tem mãe. O senhor assistiria de camarote a sua mãe sangrando horrores, sem o senhor saber que era só um dedinho decepado? Ainda que fosse um soco que não estivesse sangrando, o senhor, dá licença, me perdoe, mas o senhor sentaria? Usaria as perninhas, vai mãe, corre. Se ela não correr, ela vai morrer. O senhor faria isso? Pela ordem, por favor, me desculpe, mas é absurdo aceitar que esse senhor não fez nada. E entra ainda, tem a ousadia de entrar por essa tribuna aqui, esfregando na nossa cara como sociedade, nos chamando de otários, de burros, porque ele entra aqui e diz que é inocente. Por favor, vamos ponderar. Vamos viver para a realidade, porque esse senhor deve viver no país da Alice, deve ser Alice. O nome dele não deve ser Leonardo, como é que é o seu nome? Alessandro. Não é Alessandro, não. O nome dele deve ser Alice, no País das Maravilhas. Então, senhores, ainda tem tempo, excelência? Ainda tem 5 minutos. Então, faço valer minhas palavras nesse plenário e digo a todos os senhores que é duro, hein? É duro olhar para a cara de um sujeito desse. Olhar para essa cara aí, que diz que não é inocente. Ele só saiu com um facão para afiar as unhas. Ele só saiu de casa com um facão para ver se estava bonito, para ver se conseguia reluzir a luz do sol no olho dele, para ver se ficavam verdes. Logicamente que não. Esse senhor saiu com o único intuito de cometer um crime. Que chegando lá e não achando, mostrando que esse sujeito é um criminoso, não achando a pessoa, ele foi lá e era necessário. Vocês, não sei se os senhores já ouviram, tem pessoas que nasceram com um instinto criminoso, pessoas que necessitam matar para sobreviver. Agora eu faço uma pergunta aos senhores: se ele saiu daquela casa sem conseguir matar, se ele não queria fazer mais nada, se ele não tinha intenção de fazer mais nada, por que ele não foi para a casa dele?
Por que ele não guardou aquele facão e não foi para casa? Porque se o senhor, defensor, olhasse o mesmo processo que o senhor mesmo leu para as minhas testemunhas, para as testemunhas da sociedade, que o senhor também leu para mim, o senhor observaria que esse senhor, ao sair daquela residência e não achar a vítima pretendida, ele foi para a esquina e ficou rodando e perguntando quem vem. Ele queria sim cometer algum crime. Então, nobres colegas, senhores jurados, deixo nas mãos dos senhores a responsabilidade de fazer valer aquilo a qual nós sagramos, consagramos e temos por verdade, que é o nosso Código Penal brasileiro. Diante disso, vejo que a sociedade perece, porque não sabemos aplicar a devida eficiência e eficácia da lei que nos protege. Senhores, se não prezarmos hoje pela proteção das testemunhas que aqui foram vitimadas, estiveram aqui e foram testemunhas, se não prezarmos hoje pela integridade física ou pela vida dessas testemunhas que aqui estiveram, quem é que prezará pela minha e pela sua segurança? Quem é que prezará pela minha vida e pela sua vida? Doutor, um minuto. Agradeço aos senhores e peço aos senhores que hajam com justiça, como juízes desse lugar, como sociedade, respondendo pela sociedade, porque os senhores bem sabemos que não são conhecedores do direito, mas os senhores são conhecedores da essência da sociedade, que é conviver harmonicamente. A harmonia da sociedade depende que os senhores respondam como sociedade e mostrando para esse povo que ainda existe justiça nesse país. Agradeço aos senhores, muito obrigada a todos. Muito bem, o Ministério Público da sua explanação, os debates orais. Agora é o momento da defesa, da digna defesa. A defesa será igual ao período de 20 minutos. O prazo original é de 1h30 da exposição e 1 hora para réplica e tréplica, tá? Mas, em razão do nosso tempo, está concedo a defesa 20 minutos. Boa tarde, Excelência. Excelentíssimo senhor, doutor juiz de direito, professor Jorge Dória, desta vara criminal, meus cumprimentos. É com muita honra que figuro nesta bancada de defesa, porque sem advogado não há justiça. Vosso trabalho perante essa vara tem sido muito nobre, brilhante, por ser um juiz imparcial, justo e coeso nas vossas decisões. Desejo neste momento sucesso ao senhor na condução desses trabalhos. A nobre promotora de justiça, com quem tive o prazer de trocar as primeiras palavras do direito, também desejo sorte igual no dia de hoje. Mas infelizmente o dia me sorri, porque sou independente e o meu coração se angustia com o sofrimento do acusado. Permita-me dizer que hoje beberemos da absolvição no cálice da justiça. A assistência presente, também meus cumprimentos pela dedicação ao seu trabalho e tempo a esta causa nobre de liberdade, a qual a nobre promotora tentará tirar, mas não irá conseguir. Aos senhores jurados, verdadeiros juízes dessa causa, eu me dirijo a Vossa Excelência rogando a atenção dos senhores, o empenho, a dedicação na compreensão deste processo. E rogo aos senhores que atuem com imparcialidade e com nobre senso de justiça. Aos senhores presentes, eu também dirijo meus cumprimentos, pedindo que Vossa Excelência também fiquem atentos aos acontecimentos daqui hoje, tendo em vista que esta casa é uma casa de justiça. E ao contrário do que disse a nobre defensora, nós também pugnamos pela justiça da sociedade
e hoje pela justiça do acusado. Eu dirijo também meus sinceros cumprimentos. Senhores, eu prometo aos senhores não me arredar 1 milímetro do que consta nos autos. Porque é um dito no meio jurídico que diz que o que não está nos autos, senhores, não está no mundo jurídico. Então, eu não vim aqui para contar história para os senhores, não vim aqui para inventar história, para poder querer convencer os senhores de algo que não está no processo. Então, eu vou procurar milimetricamente estar atento a todos os detalhes do processo. Só isso. Hoje nós estamos aqui no banco dos réus, o senhor Alessandro, que está sendo acusado de, no dia 28 de novembro de 2015, ter saído da sua casa à procura de alguém chamado Leandro. E consta nos autos que ele foi à casa desse Leandro e, não o encontrando, ficou louco. Porque foi isso que eu entendi que a nova promotora quis dizer, que ele ficou louco. Bom, já que eu não encontrei quem eu quero matar, então vou matar qualquer um que aparecer na frente. Senhores, isso é impensável. É impensável. Mas eu vou prosseguir. Então, consta nos autos que ele saiu da casa dele, foi na casa do Leandro. Chegando na casa do Leandro, não encontrou. Uma das filhas desse tal de Leandro saiu correndo pela rua e entrou na casa da vítima, que aqui esteve, mentindo, por sinal, provarei isso ao decorrer, e disse que tinha alguém em frente à casa dela com uma faca na mão. Isso que a criança disse. Posterior a isso, saiu a vítima, dona Juremarta, e logo em seguida seu filho. E que a Juremarta, ela foi em direção ao acusado. Ela diz isso no depoimento dela. Eu mostrei para ela aqui. Aqui ela se contradiz, falou que não, falou que simplesmente ela saiu e chegou lá e falou: moço, vai embora, eu não te conheço, mas vai embora. Senhores, alguém que quer defender alguém, principalmente criança, a criança, segundo consta nos autos, segundo a própria Juremarta disse, estava desesperada, que queria matar, mas ninguém sabia quem queria morrer. Aí a Juremarta simplesmente chega lá e fala assim, saiu de casa, isso está nos autos, eu mostro aos senhores, que viu ele na esquina. O Alessandro com a faca lá na esquina e ela em casa. Alguém que quer matar ela vai ficar esperando na esquina ou vai à casa dela para matar ela? Aí a Juremarta pegou, não conhece o Alessandro, não conhece o acusado, nunca viu, apesar de morar há anos lá, como o próprio filho dela, Paulo César, falou aqui, que mora lá há anos, mas nunca viu eles. Beleza, aí a dona Juremarta fica lá no portão e o acusado chama ela na esquina. Chega aqui, só posso entender isso. E ela, não conhecendo ele, nunca viu, mas vê que ele está com uma faca, vai lá. Senhores, quem é que não conhece? E eu pelo menos não iria. Se eu não conheço a pessoa, o cara está lá na esquina com uma faca, segundo consta que ela falou que está ensandecido, enlouquecido, aparentando estar drogado, alcoolizado, me chama, eu vou? Me desculpa, mas o senhor é frouxo. O senhor é frouxo. O senhor então, é frouxo. O que acontece? Se a sua mãe está sendo agredida, o senhor a dona frouxo, Juremarta, me desculpa, o senhor é um frouxo.
Para mim o senhor não é homem, não. Homem toma atitude de homem, o senhor é frouxo. Desculpa, o senhor é frouxo. Eu devo alertar a nobre promotora que hoje a senhora me encontrou num dia que eu estou com a minha paciência aguçada. Se o senhor está com a sua paciência eu aguçada... estou com a minha paciência hoje zen. Entendeu? Que eu poderia responder a senhora à altura, mas não o farei em respeito à nobre defensora, à nobre promotora. É a sua cara ser zen. Permita-me. É frouxo, todo frouxo é zen. Então, o que aconteceu? Aí a dona Júlia Marta pega e vai lá, a dona Júlia Marta lá, a boazinha, dona Júlia Marta. O cara tá com a faca louca, ela vai lá. Ó, moço, vai embora. Moço, sai daqui. Pelo amor de Deus, senhores. É claro, é notório, é cristalino que ela estava mentindo. Porque no primeiro depoimento dela, que eu fiz questão de mostrar ela e perguntei se ela reconhecia, ela falou que reconhecia. Sabe o que ela disse? Sabe o que ela disse? Eu vou ler para os senhores. Ela disse o seguinte: ela disse que saiu de casa, o filho dela saiu atrás. E ela tentou afastar o acusado. Ela não disse que falou para ele, que proferiu palavras: sai daqui, vai embora, por favor. Não. Ela falou que ela tentou afastar ele. Senhores, como é que você afasta alguém que está querendo agredir? No mínimo empurrando. No mínimo. Pois bem. Em seguida, ela diz o seguinte: que levantou a mão. Quando levantou a mão, ela foi ferida. Com todo respeito à dona Júlia Marta, que já é uma senhora, mas ela mente descaradamente. Porque não é sua mãe. Ela deveria ser uma atriz. Não é a sua mãe, né? Sabe por quê, senhor? Só não estaria dizendo a verdade dos fatos. A verdade dos né? fatos, sabe o que é? Ela chegou lá, viu o camarada com a faca, beleza, quis dar uma de heroína. Ela não tinha nada a ver com a história. Nada. O Alessandro não queria matar ela, não queria matar o filho dela. Sabe por quê? Porque a própria vítima diz que ouviu dizer que ele queria matar o Leandro. O Leandro. Alguém viu alguém com o nome de Leandro aqui? Senhores, em momento algum, esse Leandro aparece nos autos. Em momento algum, alguém cita esse Leandro. Sabe por quê? Porque a história é fantasiosa. Ninguém cita. Por que não chamaram o Leandro, então, para ele depor? Por que a autoridade policial não mandou ir lá buscar o Leandro, que era a suposta vítima? Ele sim deveria estar sentado aqui, dando depoimento de ser a vítima da tentativa de homicídio. O Leandro, mas cadê o Leandro? Ele tomou facada. Cadê o Leandro? Por que a promotora não mandou intimar o Leandro para vir aqui? Para falar assim: ó, não, olha só, ele foi lá em casa tentar me matar assim, mas eu não estava em casa não. É porque ele presenciou. Ele foi lá né? tentar me matar várias vezes, mas só que eu consegui fugir. Cadê o Leandro? Por favor. Não tem. Tá passeando. Aí vem falar para mim, falar para os senhores com essa falácia, tentar enganar a vossa excelência, dizendo que o Alessandro queria matar a dona Júlia Marta, queria matar o Paulo Sérgio. A nobre defensora se contradiz quando ela disse aqui, olhando para os senhores, que não me importa, não me importa, como é que ela falou? A intenção dele, o que importa é o fato. E mostra na lei onde diz que o importante é o fato, o importante é o ânimo. É o ânimo de matar que configura a tentativa de homicídio. É o ânimo de matar que configura o homicídio. Agora, se não importa a intenção, vamos rasgar o Código de Processo Penal. Vamos rasgar. Porque o que importa aqui é a intenção. Então, a intenção do Alessandro nunca foi atingir a dona Júlia Marta. Até porque ela disse aqui que não tinha nada contra ele. Contra o Paulo Sérgio também não, porque ele também disse aqui que não tinha nada contra ele. Eu perguntei: já tiveram alguma desavença? Não. Já viu ele em algum momento? Não. O senhor mora lá há tantos anos, nunca viu? Não, nunca vi. E pela ordem, nunca vi. Foram as facadas, então, foram as agressões que eles fizeram olha contra o que ele. aconteceu. Foi agressão gratuita, querido. Vamos ter a dinâmica dos fatos. Agressão gratuita. Olha o que aconteceu. Dona Júlia Marta, num ímpeto de heroína, tentou tirar a faca
do Alessandro. Por que motivo? Não sei. Porque uma criança entrou gritando, dizendo, vai matar quem? Ela não era, porque não tinha nada contra ela. Ela não tinha nada contra ela. Ia matar quem? O Paulo César? Também não, porque não tinha nada contra ele. Por que ia matar eles? Não sabia. Aí eu perguntei a ela, vem cá, ô dona Juremata, a senhora com toda a sua idade, a senhora, se ele quisesse te matar, ele conseguiria te matar? Ela falou, sim. Por que não matou? Não sei. A minha atitude, qual atitude? Atitude de mão sangrando? Quando a gente quer matar, que vê alguém com a mão sangrando, a gente continua tentando matar. É isso que a gente faz. Agora ela tem que saber. Aí eu pergunto pra ele assim, vem cá, o Paulo César, se ele quisesse te matar, ele poderia te matar? Aí o Paulo César fala assim, não, se ele quisesse me matar, ele poderia me matar. Aí eu pergunto, por que não te matou? Ah, não sei, não sei. Ué, então o camarada sai de casa ensandecido, querendo matar alguém, chega na casa deles para poder matar eles, e chega lá e, não sei por que ele não me matou. Ele poderia, me deu 2 facadas, mas na hora se arrependeu, não quis mais. Faça meu favor, né, senhor? Faça meu favor. Excelência, ele está colocando palavras na boca da testemunha. Ela não disse que ele se arrependeu. E mais. Ela não disse isso. O que acontece? É chororô de quem está desesperada. A promotora está desesperada. Entendeu? Está desesperada. Andando de um lado para o outro. A senhora é sua mãe. É porque a senhora deve estar maluca. No mínimo. A senhora é sua mãe. A senhora está maluca. Colocou o senhor. Ou então está de TPM, não é possível. TPM. Porque a senhora tira coisas de onde não tem. A senhora é sua esposa. Pelo amor de Deus, a senhora está maluca. Você tem esposa? Eu, pelo amor de Deus. Deus. Calça jeans hoje. Não quis dar pro senhor, porque o senhor, desculpa. Falei. Promotora maluca, grave de contêiner. Senhores, promotora maluca. Maluca é o senhor. Aí, continuando, senhores. Aí vem a dona Diremarta, né? Conta essa mentirada toda aqui. Vem cá, outra coisa que eu me atentei aqui, a dona Diremarta falou o seguinte, a senhora conhece as crianças? Elas me chamam de tia. As crianças me chamam de tia. Os senhores ouviram aqui, ela falou isso. Ela me chama de tia. Aí eu pergunto, a senhora conhece o Leandro? Nunca ouvi falar. Senhores, vocês sabem quem é o Leandro? É o pai das meninas que ela chama de tia. Aonde o filho da vizinha me chama de tio e eu não sei quem é o pai. Eu não sei quem é a mãe. Então a dona Juremarta, com a cara mais deslavada do mundo, com a cara de pau dela, com toda a idade que ela tem, bem verdade que há um ditado que diz que cara de pau também envelhece, né? Mau caráter também envelhece. Então, há de se pensar por aí. Então, a dona Juremarta me disse o seguinte, não sei quem é o Leandro não. Não sei quem é. Mas as meninas que foram correndo direto para a casa dela, porque as meninas não foram para qualquer casa. Elas poderiam ter saído e entrado na primeira casa, mas não. Elas foram para a casa da tia Juremarta, aquela que veio aqui e falou que não conhece o Leandro. Mas o Leandro é o pai da menina que foi correndo para a casa dela. Como ela não conhece o Leandro? Como ela tem a cara de pau de falar aqui que mentira para os senhores, tentando induzir os senhores ao erro, dizendo que não conhece o Leandro. Não conheço, nunca ouvi falar. Senhores, por favor, né? Então a dona Juremarta está demonstrando aí uma série de contradições, de inverdades que ela saiu de casa para vir aqui contar para os senhores. Por quê? Doutor, 4 minutos. Em sede policial ela disse uma coisa, e aqui o senhor já disse outra. E depois veio o senhor Paulo César, que diz que estava em casa, depois estava na calçada, aí eu pergunto, ele fala de novo que estava dentro de casa, aqui nos autos de sede policial ele diz que estava dentro de casa, e saiu logo atrás da mãe. Senhores, é lógico que ele agrediu, ele correu para agredir o Alessandro. Sabe por quê? Porque ninguém aqui em sã consciência vê a sua mãe sendo ferida, seja por qualquer pessoa, até pelo irmão de vocês. Nós vivemos um irmão de sangue agredindo nossa mãe, a gente parte para cima dele. Sabe por quê? Porque é nossa mãe. Não importa quem seja. Se meu pai agredir minha mãe, eu vou para cima do meu pai, vou para cima do meu irmão, não importa. Mas não, o Paulo César viu a mãe dele lá sangrando e falou, mamãe, vou entrar na tua frente. Ficou lá, ó, na frente da mãe. Só pode estar maluco.
Sabe o que ele fez? Porque ele falou, e a mãe dele também falou, ele pulou em cima do Alessandro para agredir. E no depoimento dele, ele fala que jogou o Alessandro no chão. Foi aí que ele foi ferido, sabe por quê? Porque os dois começaram a lutar, começaram a brigar. E o Leandro, para se defender dele, que foi para cima tentando tomar a faca, o que fez? Se machucou, feriu ele. Com intenção de matar? Não, pô! Porque se quisesse matar, teria continuado a dar as facadas. Fato! Mas não. Após ele ser ferido, também começou aquela confusão. O seu Alessandro foi contido por populares e conduzido à delegacia. Senhores, eu peço aos senhores que analisem com bastante atenção as mentiras que foram contadas e as falácias que foram faladas aqui. Porque verdade é, só tem uma verdade aqui nesse lugar. A verdade é que o acusado, ele sentado, em momento algum tentou matar tanto o Paulo César quanto a dona Juremarta. E em momento algum, esse Leandro aparece suposto a vítima, né? Saiu ou apareceu aqui para dizer alguma coisa. Ninguém lembrou dele, ninguém. Nem a autoridade policial, nem a promotora, ninguém. Então, uma pessoa que não tem nada contra a outra, nem um contra os dois, que eu perguntei, não teve. Nunca viu falar, né? Embora a filha do Leandro chame a dona Juremarta de tia, mas ela nunca ouviu falar no pai da criança. Tiveram aqui e falaram que nunca tiveram brigas, nunca tiveram desavenças. Nós não podemos acreditar que ele saiu de casa na intenção de matar qualquer um dos dois que veio aqui contar essa história da carochinha. Aí sim, a promotora tem toda a razão quando diz que ele deve vir no País das Maravilhas, porque a doutora vem contar a história da carochinha, porque isso aqui não é lugar de contar história. Entendeu? Então eu peço Vossas Excelências, que são os verdadeiros juízes dessa causa, que analisem com cuidado e deixem seus corações falarem. Como a nobre promotora disse, citou um texto bíblico, também citarei um. Não julgueis para não serem julgados. Hoje, ele está sendo injustiçado. Amanhã pode ser um dos senhores. Então, eu rogo aos senhores que se atentem a esta causa, e como eu prometi, eu não me arredei 1 milímetro do que tinha nos autos. E como eu disse, o que não está nos autos não está no mundo jurídico. Não adianta eu querer inventar. Tá bom? Eu encerro minha fala aqui. Muito bom, a defesa terminou a sua exposição. Dou a palavra ao Ministério Público, porque penso que vai querer réplica. Certo? Certamente, Excelência. Perfeito, então Vossa Excelência tem 10 minutos. Só queria iniciar aqui. Os senhores puderem dar uma olhada e passando, por favor, os seus colegas. Essa primeira aí, frente e verso. Esse verso é a senhora Juremarta, perdão. E atrás é o primeiro ferimento próximo aos pulsos, né? Se a gente observar, né? Curiosamente próximo aos pulsos, né? Próximo ao pulso. E o segundo, dessa forma aqui, bem próximo ao pescoço, a jugular. Porque, lógico, a intenção dele era só se defender, né? Então, os senhores podem observar, dar uma olhadinha, a setinha é a direção aqui, ó, bem próximo à jugular dele ao pescoço. Enquanto os senhores observam as descuidadas lesões que foi sem querer, não era a intenção dele, logicamente, porque ele é um sujeito de bem, que sai. Eu poderia fazer qualquer coisa comigo, né? Seria eu sujeita a sair com um facão, porque eu sou uma sujeita de bem. Sairia com um facão na rua, logicamente, né? E só feriria alguém porque, né? Eu estava tentando me defender porque eu tinha um facão. A faca dele é limpa. Uma senhora idosa, que qualquer um aqui, se os senhores viram a senhora, a estrutura física da senhora, que independente dos senhores conhecerem ela ou não, a chamariam de tia. Se eu a vejo na rua, falaria: tia, onde é que fica a padaria? Não é necessária intimidade para nós olharmos para alguém de idade, termos o devido respeito e chamarmos de tia, né? Então, observando isso, o senhor Leandro não compõe o processo justamente porque o senhor Leandro não presenciou nenhum dos fatos e, portanto, não poderia
fazeria ele testemunhar fato ao qual ele não tomou conhecimento no momento ou que ele não presenciou. Além disso, a dona Juremarta, dona Juremarta, nem tampouco o seu Paulo César, seriam obrigados a conhecer um pai ausente. Porque se os senhores aqui, os jurados, perceberem, o seu Leandro não estava em casa, existiam ali 4 crianças sozinhas, incluindo um deficiente. Ele era um pai ausente, sendo assim, a dona Juremarta não seria obrigada a conhecê-lo pelo nome, até porque eu não sei os senhores, mas eu não sou pessoa de ficar na minha rua, na esquina, trocando cartinhas com ninguém. Eu entro na minha casa para comer, dormir e saio para trabalhar, porque entendo que essa é uma vida digna. E escolhi isso para a minha vida porque compreendo que estou a favor da sociedade, estou do lado do bem. Então, ela não seria obrigada, de fato, a saber o nome nem do seu Leandro, nem muito menos desse sujeito que aqui está sentado nesse banco de réus. E nem ela seria obrigada a conhecê-lo. A outra testemunha afirmou tê-lo conhecido de vista, ouviu algumas vezes, mas não seria obrigada a conhecê-lo. Seguindo aqui, gostaria de ter um pouco tempo, eu sei que não tenho muito tempo para minha fala agora, e acho também não muito necessário falar muitas coisas, até porque o testemunho das vítimas aqui é suficiente para comprovar tanto a autoria, quanto o dolo, né, quanto a intenção e a atitude do sujeito, do acusado. Não acho necessário nem que houvesse essa fala ridícula da defesa, dizendo que cá estamos para ofender ou para acusar alguém. Simplesmente estamos aqui, Excelência. Creio que o senhor, por muitos anos, estudou para estar sentado nesse lugar de legítimo respeito e atenção, legítima responsabilidade, que é a sua, tanto do senhor quanto dos jurados que aqui estão, porque muitos esforços o senhor empregou para estar sentado aí. E se me esforcei hoje foi para estar do lado da sociedade. Já passou uma da saudação, já, doutor. E diante disso, Excelência, verifico que a defesa ridiculamente diz que, primeiro, que a dona Juremar não precisaria estar ali. Entraram crianças desesperadas na casa dela, dizendo que alguém queria matar, e ela não precisava estar ali, ela simplesmente, como frouxo que é o senhor, com perdão, me permita dizer, mas como frouxo que é o senhor doutor defensor público, né, que me desculpe, deveria ser mais competente por estar sentado nessa mesa, que deveria ser uma mesa de respeito. Melhor um corajoso vivo do que um corajoso morto. Lógico, mostra mais uma vez a sua frouxidão. Muito obrigada. Olhando isso, seria sim necessário, dona Juremar, ir lá, porque ela foi em defesa de pessoas que, assim como ela, também eram indefesas. Porém, ela achou que poderia fazer algo. Olhando também isso, ele disse que nós deveríamos observar o sofrimento do acusado. Sofrimento? Coitado. Até porque esfaquear alguém, tentar matar alguém é muito sofrimento mesmo, lógico. Percebo que ele sofreu tanto que somente parou de desferir facadas nas vítimas porque ele foi contido por populares, que graças a Deus lá estavam, que assim como Dona Juremar e seu Paulo, fariam a mesma coisa se tivessem presenciado da mesma forma, e também, assim como, imagino eu, que os senhores também fariam da mesma forma. Olhando também isso, ele vem dizer que o MP quer tirar a liberdade dele. Eu não estou aqui, senhores, para tirar a defesa de ninguém, para tirar a liberdade de ninguém, até porque eu como representante do Ministério Público e alguém que observa o cumprimento e faz a observância da lei, estou aqui justamente para fiscalizar com que a lei seja cumprida. E olhando isso, não eu tiro a liberdade de ninguém, pois ele mesmo tira a sua liberdade, quando decide tentar tirar a vida de 2 pessoas que nada tinham contra ele, nem ele contra elas. Percebe-se então que o acusado cometeu o crime por motivo torpe, porque não tinha motivos, porque não tinha necessidades e porque se ele estava armado, por que ele precisava se defender? Partindo desse princípio, observamos que, além de ser condenado pelo crime de homicídio, deveria ele também ser incurso na qualificadora de motivo torpe, que, se não me engano, Excelência, Vossas Excelências, aqui assentadas, está enquadrado no parágrafo 2º, inciso 2 ou 1, se eu não me engano, né? Não posso precisar exatamente isso, mas é ele mesmo quem tira a sua própria liberdade. Contar história, se eu tivesse intenção de contar histórias, querido, não seria hoje um parqueiro, não seria eu o representante do Ministério Público, seria eu uma escritora, e modéstia à parte,
Não creio que seria uma escritora ruim, mas não é essa a minha intenção. Não estou aqui para contar história, estou aqui para relatar os fatos. Diante disso, ele disse, se eu não conheço, eu não tenho que defender, não tenho nada a ver com isso. Se eu não sabia quem ia matar, porque, meu Deus, como assim? Se eu não conhecia quem poderia ser morto, eu não poderia me meter, eu não poderia ter ido até aquele local, como a dona Juremara foi? Ela só foi defender uma pessoa, crianças. Ela não foi com intenção de fazer nada. Agora, os senhores acham, por gentileza, os senhores acham que isso aqui foi uma legítima defesa? Os senhores acham que isso aqui foi legítima defesa? É possível, senhores, dizer que isso aqui é uma legítima defesa? É possível isso? Não é possível, queridos. Porque quem quer se defender, corre. Ele estava armado, ele tinha condições de correr. Por que ele não foi embora? Porque ele ficou lá? Porque ele tinha, sim, a intenção de fazer o que fez. Adiante, queridos. A aproximação da mãe, ele dizendo que ele correria. Desculpe, querido, mas mais uma vez isso prova que o Senhor compactua com esse senhor aí, porque o Senhor provavelmente... Doutora, me esquece, doutora, você está criando algo, doutora. Você está perdendo tempo falando de mim, doutora. E diz que eu... 2 minutos? Mas 2 minutos para falar de mim, doutora. E diz por favor, que eu estou me contando esquece. história, é porque ele, de fato, ele não tem argumento para contar a própria história, porque ele vai falar a respeito da história dos outros. Mas vamos lá, e terminando a minha fala, ele só não matou, senhores jurados, senhora sociedade que aqui nos assiste, ele só não matou, porque ele foi detido pelos populares que viram toda a confusão. Porque os atos que ele fez, as atitudes que ele tomou, eram para matar. O ânimos dele era para matar. Só não o fez porque ele foi detido pelos populares que ali estavam. E que, assim como eu, tentaram tomar alguma atitude para impedir essa injusta agressão e para impedir que esses senhores aqui, essas pessoas de bem, fossem mortas por alguém que não merecia nem estar convivendo no meio da sociedade. Agradeço aos senhores e tenho plena convicção, plena certeza que diante de tais circunstâncias, olhando para a cara desse sujeito, e se você observar, ele ficou dessa forma aqui, ó. Cadê? Eu até perdi aqui. Está aqui. Isso, obrigada, excelência. Somente por causa disso. Perdeu tanto tempo falando de mim, acabou seu tempo. Somente por causa disso. Que ele não cometeu, ele não continuou, não conseguiu terminar o que ele começou. Porque foi desta forma que ele ficou. Isso porque aqui já foi hospitalizado. Então, senhores, olhando para isso aqui, esse senhor só não foi até o fim porque ele foi vai ter impedido. acrescentado o tempo para minha fala também. Se ele tivesse sido impedido, já acabou o se ele tempo não da tivesse promotora e sido ela está impedido, falando ainda. ele Doutora, teria matado. terminando? Agradeço aos senhores Ela perdeu tanto tempo falando que de mim. que eu me lembre, queridos, o presidente dessa Ela deve me sessão amar, né? é Vossa Excelência que está sentado aqui. Então, quem diz para mim se o meu tempo acabou ou não, é ele. Mas, de qualquer forma, agradeço aos senhores pela atenção. Muito obrigada. E que só porque eu recusei a e que jantar com mais ela. uma vez seja feita justiça. Eu jamais jantaria com alguém sem escrúpulos como esse senhor que ali está sentado. Tanto é que, quando estudávamos juntos, nunca aceitei nenhum convite desse sujeito. Muito obrigada a todos. Da próxima vez eu pago o jantar. Tá? Doutor defensor, o senhor quer ir lá apresentar a réplica? Deixar para os senhores aqui, caso os senhores precisem, 10 minutos, excelência. Ah, sim, vão precisar sim. sem tirar dúvidas, tá bom? Obrigada. Senhores, prometo não me alongar muito nesse período de tréplica, até porque o que deveria ser explanado para os senhores, que são juízes dessa causa, eu acredito que já estão bem claros e vivos na memória dos senhores, que a senhora Julia Marta veio aqui, mentiu, falou que não agrediu e agrediu, porque aqui no Use os seus papéis. Esse também é meu. A dona Julia Marta veio aqui, mentiu descaradamente, falando que não agrediu. Senhores, aqui no depoimento da dona Julia Marta, eu deixei para falar nesse momento agora, porque eu sabia que a defesa, a acusação, ia querer atacar
o fato dela ser uma senhora idosa e tal, não teria condições. Mentira. A dona Júlia Marta, ela diz que ela deu uma paulada nele. Tá aqui, ó. As pessoas quiserem ver. Ela disse. Quando meu filho foi lá, meu filho se atracou com ele, jogou ele no chão e eu dei uma paulada nele. É lógico que, senhores, num momento de briga, tentando se desvencilhar, uma pessoa com uma faca e a outra sem faca, é claro que alguém sairá ferido. Então, por que a faca foi perto do esposo? Pô, é o lugar mais próximo da mão. Isso é fato. Esse aqui, eu agradeço a nome promotora, aqui ó, como é que ficou depois que ele foi agredido, o senhor Alessandro. Aí não, mas ninguém agrediu ele não, nem o senhor Paulo César, nem a dona Júlia Marta. Sendo que no depoimento dela, com licença, ela fala que deu uma paulada nele. Entendeu? Ela fala que deu uma paulada nele. Aí o que acontece? Ela vem aqui. Toma, pode ler pra você. Muito obrigada. Ela vem aqui e vem contando essa história. Então, eu sinceramente, senhores, eu vejo que o acusado aqui presente, não, mas foi do que esse episódio. Eu vou pleitear pela legítima defesa putativa, que a legítima defesa putativa é quando a gente tem aquele imaginário, a gente imagina que está sendo agredido, a gente imagina que está sendo vitimado, e naquele ímpeto de se desvencilhar, a gente acaba agredindo a outra pessoa. Haviam duas pessoas agredindo o Alessandro. A dona Júlia Marta, que afirmou que deu uma paulada nele, aí que ele caiu, largou a faca e tal, né? Uma pauladona daquela senhora, deve ter desmaiado o cara. E o filho dela, os dois agredindo ele. Aí a dona Júlia Marta foi levada a exame de corpo de delito. Tá aqui, ó, para os senhores verem. A nota promotora vem pugnar pelo homicídio, tentativa de homicídio. Senhores, o laudo do Instituto de Criminalística é claro, o laudo é claro. A pergunta é objetiva e direta, diz o seguinte: os ferimentos resultou perigo de vida? A resposta do perito: não. Os ferimentos resultou perigo de vida? O perito atestou: não. Se o ferimento dito pela dona Júlia Marta não resultou perigo de vida, onde está a tentativa de homicídio? Onde está a tentativa de homicídio contra o filho dela, o fortão, que jogou o cara no chão, lutou, e talvez, se tivesse tomado a faca do senhor Alessandro, seria o Paulo César que estaria sentado ali, no banco dos réus. Sabe por quê? Porque viu a sua mãe ferida. Se ele tomasse a faca do Alessandro, ele com certeza iria ferir o Alessandro. Porque, senhores, se a minha mãe está sendo agredida, leva uma facada, e eu tomo a faca do agressor, é lógico que eu vou enfiar a faca no cara, pô. Eu não vou pensar. Eu vou olhar para minha mãe sangrando e para o agressor ali. E eu já tomei o objeto cortante da mão dele. O que eu vou fazer? Vou dar tchau pra ele. Tchau, agora eu tomei tua faca, vai embora. Vamos, mãe, vamos, mãe. Lá vamos na mãe, pro Hospital Geral de Nova Iguaçu. Vamos, mãe. Não. Mas como é que a gente vai não faria isso. Não aconteceu? Sabe por que não faria isso? Porque é mentira. Poderia, mas não fez. É mentira. Aí o que ela fez? Não. Pegou aqui, ó. Tem perigo de vida? Não. Não tem. E se o seu Paulo César tivesse tomado a faca do senhor Alessandro, era o Paulo César que estaria sentado ali, ó. Porque com certeza ele ia agredir. Como ele fez, ele agrediu o senhor Alessandro. Só não conseguiu tomar a faca. Por quê? Porque quando se embolaram no chão, ele foi ferido. Aí não conseguiu tomar a faca, lógico. Então, senhores, eu prometi para os senhores que eu não iria me alongar muito nessa minha tréplica, até porque eu creio que os fatos já estão esclarecidos. Não houve tentativa de homicídio. O que houve foi uma legítima defesa putativa, porque o senhor Alessandro, ao ver a dona Júlia Marta, ao ver o filho dela que veio para cima dele e começaram a agredir, ele imaginou que ele seria a vítima. Então, a legítima defesa putativa, ela diz isso. Quando é uma causa subjetiva, é uma causa invencível, ou seja, qualquer pessoa naquela situação teria a mesma posição. Então, isso é fato. Qualquer um de vocês aqui, se a mãe de vocês estivesse na situação, teria aquele comportamento e a vítima
o acusado teria o comportamento. Se invertesse os papéis, vocês teriam o comportamento também do acusado. Então, senhores, quando forem perguntados aos senhores se os senhores absolvem o réu, votem que sim, porque nem o exame de corpo de delito da dona Júlia Marta diz que houve perigo de vida. E, se vossas excelências não entenderem que o réu, o acusado hoje, seja posto em liberdade por conta dessa injustiça, se ainda assim, diante de todas as provas que eu trouxe para vossas excelências entenderem que não deve ser absolvido, que no mínimo esse crime seja desclassificado, porque tentativa de homicídio é um absurdo. No máximo, extrapolando todos os limites penais e processuais penais, seria uma lesão corporal. No mínimo, melhor, no máximo, uma lesão corporal. No máximo, extrapolando. Por quê? É claro, evidente, público e notório que houve uma legítima defesa putativa. Porque o acusado, ao ver a mãe, ao ver o Paulo César, o filho dela, o que ele fez? Falou, pô, vão me agredir agora. A mãe já estava tentando tomar a faca do cara, ele puxou a faca e cortou o dedo. O outro viu a mãe, falou, viu a mãe e falou, agora vão me agredir. O que ele fez? Tentou tomar a faca do Alessandro. Não conseguindo, se desvencilharam, começaram a brigar lá no chão e tal, e acabou ferido. Aí vem pra cá contar a história. Que foi tentativa de homicídio. Então, senhores, mais uma vez eu agradeço a atenção dos senhores, agradeço por os senhores se mantiverem acordados, se mantiveram atentos a esta causa. E quando forem perguntados se os senhores absolvem o acusado, votem que sim. Lembrem que houve perigo de vida na dona Júlia Marta? O perito disse que não houve perigo de vida. Então, senhores, eu encerro aqui a minha fala, agradecendo mais uma vez a presença de todos. Agradeço a Vossa Excelência pela belíssima e brilhante condução deste processo. Agradeço a nobre promotora por ter dividido a tribuna, os senhores assistentes. Agradeço os senhores jurados. E assim eu encerro minha fala. Muito bom. Nessa fase agora, o juiz ele lê a questão primeiro para as partes, no caso dos advogados presentes, né? Justamente para que haja uma pertinência, digamos assim, das suas alegações. Atenção, preste atenção aqui nos quesitos que eu vou fazer. Senhores jurados, eu vou repetir os quesitos aos senhores, mas eu gostaria que os senhores atentassem um detalhe. Eu fiz aqui 7 quesitos. A primeira questão, eu daria o seguinte. No dia 28 de novembro de 2015, por volta das 19 horas, ocorreu um conflito que culminou com 2 agressões à faca, vitimando Júlia Mara Rufino e Paulo César Rufino. Isso é um fato. Aconteceu, a defesa, quando fala sobre isso, admite, e a acusação também admite sobre isso. Mas eu preciso dar os senhores sobre isso, se os senhores concordam sobre o conflito ou não. Perguntarei pela segunda, do segundo quesito o seguinte: tais agressões resultaram das lesões corporais descritas nos laudos de exame de corpo de delito? Ou seja, os senhores viram os laudos, viram os ferimentos, vão dizer que sim ou que não. É um quesito normal, natural. Terceiro quesito: foi o acusado Alessandro dos Santos Cavalcante o autor das agressões? Os senhores irão dizer para mim se foi ele ou não. Quarto quesito: agiu o réu Alessandro em legítima defesa putativa pela falsa percepção da realidade? Se os senhores estiverem votando sim, votarão com a defesa e estarão consolidando a absolvição dele. Se os senhores votarem não, estarão votando para o Ministério Público. Mas já eu torno a coisa para os senhores. O Conselho de Sentença absolve o acusado? E aí estamos reafirmando se os senhores condenam, absolvem ou não. Agora temos 6º quesito: o Conselho de Sentença desclassifica o crime tentado de homicídio para o crime de lesões corporais? Não é? E 7º quesito: se é pertinente a qualificadora tentada por motivo torpe, ou seja, motivo vil, ignóbil, desproporcional. Eu agora pediria aos oficiais de justiça que entregassem, cadê as cédulas, sim ou não?
Já estão. Então, olha só. Você, o senhor, vem aqui, vai pegar os votos válidos. Eu vou ficar de pé. O senhor vai pegar os votos válidos, a senhora vai pegar os votos descartados. Tá bom? Então, o que eles forem válidos, digamos, votando validamente, entreguem para ele. Tá bom? Primeira questão é a seguinte. No dia 28 de novembro... só não tinha alguma impugnação com relação àquela estação? Não? No dia 28 de novembro de 2015, por volta das 9 horas, ocorreu um conflito que culminou com 2 agressões à faca, vitimando Júlia Marta Rufino e Paulo César Rufino. Sim ou não? Podem votar. Entreguem só um voto para ele. Isso aqui comigo. Isso. Pega agora os votos descartados. Isso. Traz para cá. Por maioria, os jurados entenderam que houve realmente conflito e que vitimou Júlia Marta e Paulo César. O juiz não pode dizer a quantidade de votos, ou seja, 5-2, 4-3, porque isso quebra o sigilo das votações. Isso gera, inclusive, nulidade. Então, o juiz sempre fala por maioria, ok? Muito bem. Segunda quesito. Tais agressões resultaram nas lesões corporais descritas nos laudos de exame de corpo de delito? Sim ou não? Pode votar. Pode pegar os votos descartados. Isso. Por maioria, os jurados entenderam que as agressões resultaram das lesões corporais. Muito bem. Terceiro quesito. Foi acusado Alessandro dos Santos Cavalcante o autor das agressões? Sim ou não? Agora o quesito, vamos agora entrar no mérito da causa. Agiu o réu Alessandro em legítima defesa putativa pela falsa percepção da realidade? Se os senhores votarem sim, estarão votando com a defesa e estarão excluindo essa ilicitude do réu. Se votarem não, estarão votando com o Ministério Público. Podem votar.
agora vamos ver a coerência dessa votação. Por maioria, o júri entendeu que o réu agiu em legítima defesa putativa. O conselho de sentença absolve o acusado? Só um minutinho. O conselho de sentença absolve o acusado? Se votarem sim, estarão votando com a defesa. Se votarem não, estarão votando com a MP. Votação encerrada. Vou dar a sentença. O réu, por favor, fique na frente, por favor. Esta ação penal foi instaurada por conta, a ação penal pública incondicionada foi instaurada por conta de uma agressão à faca envolvendo o acusado Alessandro dos Santos Cavalcante em face das vítimas Júlia Marta Rufino e Paulo César Rufino. Por maioria, os jurados entenderam que o acusado agiu em legítima defesa putativa e o absolveu. Então, julgo improcedente de pretensão punitiva. Ok? Vossa Excelência, o senhor estará solto, espécie mandado, espécie salvada de soltura imediatamente. Pode ser. Não, senhor, o senhor não pode. Jurado, parabéns. Engraçado, interessante, coerência, olha só. 6-1 na primeira questão, 6-1 na segunda questão, e tem que cumprir muito coerência. 7-0 na questão da agressão, 4-3 na legítima defesa putativa, 4-3 na sentença absolutória. Interessante. Os quesitos foram os seguintes, ó. Olha só. Vamos ver. No dia 28 de novembro de 2015, por volta das 19 horas, ocorreu um conflito que culminou das agressões, de duas agressões à faca, vitimando Júlia Marta e César Rufino, e Paulo Rufino. Sim ou não? Sim, é coisa comum. Tais agressões resultaram nas lesões corporais descritas nos laudos de exame de corpo de delito? Sim ou não? Sim. Foi o acusado Alessandro dos Santos Cavalcante o autor das agressões? Sim. Agiu o réu Alessandro em legítima defesa putativa pela falsa percepção da realidade? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não? Ih, o negócio ficou feio. Tá? Olha só. Ficou feio. Tá? Eu queria agradecer a vocês, mas antes eu queria passar a palavra à professora Adriana, que foi a idealizadora desse evento, para algumas considerações. Agradeço a participação dos jurados, brilhante participação, não é? Eles estão convocados para uma próxima sessão, estarem também sentados nesse mesmo banco. Já falarei. Primeira vez. Eu quero agradecer a presença, foi maravilhoso. Quem não veio assim perdeu mesmo, porque eu aqui fiquei de espectadora também. O evento ficou maravilhoso na minha percepção. Vocês gostaram? Sim! Vamos repetir? Sim! Eu quero agradecer também aqui a empresa Cadrimar, que foi quem cedeu as becas pra gente aqui, empresa de formatura. Então aí indiquem, foi a parceira nossa aqui no evento. É uma aluna que tem essa empresa, e quando eu disse que teria um júri, rapidamente ela se prontificou a nos ceder as becas. Então estamos aí, ó, promotor e defesa muito belos. Então, olha, já estão todos convidados. No início do ano nós vamos fazer um novo júri, só que vai ser Nova Iguaçu contra São João de Meriti. Vamos separar o processo, estudar. A equipe está de parabéns, os alunos. Eu vi como foi sofrido, né, esse preparo. Mas o bacana foi assim, gente, porque eles estudaram e o júri foi um júri real, né?